Olá, hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem muito interessante do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, versículo 5, a respeito especificamente quando Jesus diz que os brandos, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Nesse momento em que nós estamos vivendo, estamos passando por uma situação de isolamento social, mas, na verdade, estamos vivendo um momento de maior intensidade no convívio familiar. Então, ele é um isolamento social da porta para fora, mas é uma intensificação da vivência do convívio familiar da porta para dentro dos nossos lares. É claro que existem muitos irmãos que vivem sozinhos, efetivamente, e aí o termo isolamento social imposto por essa pandemia que estamos vivendo, ele é efetivo e válido, né? E que são pessoas que estão realmente isoladas quando não estão fora dos seus lares. Porém, para grande parte das famílias e dos lares, pelo menos aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente, uma situação atípica, uma situação onde, de fato, nós estamos tendo a oportunidade de poder conviver mais intensamente, conviver mais de perto, conviver com os nossos familiares, aqueles que compõem o nosso núcleo familiar mais próximo, que dividem o mesmo teto conosco, que estão conosco no nosso dia a dia e que também compartilham de tudo que nós estamos vivenciando e passando, ainda que a sua maneira, a sua forma de ver e assim por diante. A recomendação de Jesus, que foi feita no Sermão do Monte, falando como sendo a brandura, como uma bem-aventurança, uma virtude, algo positivo, e deixando claro que serão a esses brandos que herdarão a terra, que receberão a terra, que permanecerão na terra. É muito interessante a sugestão de Jesus, porque a brandura colocada por Jesus está relacionada diretamente à doçura. Sim, a lei da doçura. E nós, muitas vezes, não somos doces dentro do nosso lar, né? Nós temos uma facilidade maior em conseguir contornar uma situação, em vivenciar de uma maneira, camuflar as nossas emoções, camuflar os nossos sentimentos, muitas vezes, fora do lar, mas nem sempre dentro do lar a gente consegue ter o mesmo nível de docilidade. Muitas vezes nós, sob o pretexto de falarmos a verdade, de colocarmos a verdade, esquecemos que podemos e devemos sim falar a verdade, ser transparentes, ser francos, mas que nem por isso precisamos fazer disso um campo de batalha, acusando os outros, usando às vezes de termos pesados para colocar determinadas situações, e também que não devemos desenvolver a aminosidade, ou seja, qualquer tipo de revolta. Devemos buscar falar as coisas de uma maneira muito mais tranquila e serena. E a docilidade é uma coisa que a gente pode implementar aos poucos. É muito comum quando a gente casa, por exemplo, quem já passou por essa experiência, ou para quem infelizmente perdeu seus pais, ou em especial sua mãe, muitas vezes fala assim: nossa, tinha um prato tão gostoso que minha mãe fazia, eu sinto uma saudade desse prato, sinto uma saudade de determinada rotina que ela tinha na casa dela. Toda vez que eu vejo determinado prato, situação, eu sinto um aroma, eu lembro dessa minha mãe, minha esposa, não importa quem seja a pessoa querida, às vezes uma tia, né? Graças a Deus temos muitas pessoas que amamos durante a nossa passagem na Terra e que também nos amaram muito enquanto estiveram aqui e naturalmente nos amam na pátria espiritual. Mas muitas vezes nós não desenvolvemos o hábito de falar que aquilo que a pessoa faz é bom, de falar que aquilo, por exemplo, que ela faz
é agradável, é gostoso, é simpático, é um gesto de amor para conosco. Então, muitas vezes, nós simplesmente não falamos nada, esquecemos de tratar bem as pessoas nas coisas mais corriqueiras. Agradecer por um prato saboroso, agradecer pelo trabalho que a pessoa tem em cuidar de nós, ajudar essa pessoa nessa rotina. Nessa época de quarentena, todos nós estamos tendo que fazer coisas diferentes, fora do nosso ritmo. Então, ajudar a esposa, a mãe, filho, filha, na rotina da casa, distribuir as saídas, quem sai, quem fica em casa, por uma questão de minimizar a exposição, agradecer a gentileza de um copo d'água levado, às vezes, quando a pessoa está muito quietinha, um quitute, um pão de queijo, um doce, não importa. Às vezes, onde a pessoa esteja, vem aquele prato com aquilo gostoso. Poxa, que ato gostoso, que ato delicioso. Isso nós podemos fazer. Isso é uma maneira de nós começarmos a introduzir na nossa rotina, no nosso dia a dia, com aqueles que mais amamos e que dividem o nosso teto conosco e que nós estamos tendo a chance divina, apesar de todas as tribulações do mundo aí fora, de poder fazer isso com aqueles que amamos. Vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar que ele nos disse que os brandos herdarão a terra. E vamos trabalhar para trazer essa brandura, essa docilidade para nós, na nossa personalidade, no nosso dia a dia, da melhor maneira possível. Que Jesus nos envolva e ampare sempre, graças a Deus.